Eu sou engenheiro naval, eu fiz engenharia já um pouco diferente dos meus colegas, eu fiz engenharia já pensando em mercado financeiro. Eu lembro mais ou menos por volta de 96, tinha uma Veja que estava escrito Os Feras na capa, né? E eu estava na dúvida se ia fazer administração ou economia, ou se eu insistia em exatas, né? Ia bem em física, matemática e tal. E aí tinha uma Veja na época que mostrava que muitas pessoas que faziam curso de graduação em exatas, física, matemática, engenharia, tinham chance de ir muito bem no mercado financeiro. Então eu falei, então é isso que eu vou fazer engenharia. Né? Eu não vou ter saco para ficar estudando história econômica na Inglaterra, não vou aguentar, então vou logo para engenharia. E aí eu subestimei o sofrimento que é fazer engenharia, né? Vim fazer engenharia na Poli, em São Paulo, muito complicado você querer trabalhar logo cedo para poder complementar a formação que a engenharia não dá de mercado financeiro, então comecei a trabalhar cedo. E aí passei em consultoria financeira, depois fui trabalhar na área de crédito do Unibanco. E aí eu vi que depois de ter aprendido bastante, eu não iria crescer ali dentro, não era um ambiente que eu gostava, um ambiente corporativo, grandão. Então eu saí do banco, foi a minha última fase da faculdade, então eu aproveitei para trancar, fui trabalhar de garçom na Inglaterra, fui lavar panela de purê de batata, fiquei 6 meses lá, voltei para o Brasil e aí desde então só gestoras, gestoras gringas, family office e agora Alaska. Então passei pela Spinnaker, depois fui trabalhar num family office na FVF, depois a Ashmore estava vindo para o Brasil, fui trabalhar na Ashmore, iniciar fundos aqui, depois montei a minha própria em 2010, chamava Skipper, e a Skipper, depois de trazer para a gestão mais pessoas, entre elas o Luiz Alves, pai de Barros, que estava com a própria gestora dele, e aí em 2014 para 2015 a gente juntou as duas equipes, foi ali que nasceu a Alaska, né, do jeito que está hoje, praticamente as mesmas pessoas. A nossa data oficial é junho de 2015, então acabou de completar aí 4 anos. Querer fundar uma gestora acho que foi uma consequência natural de já estar dentro do mercado financeiro. Eu vi que eu teria mais liberdades e teria muito mais a ganhar se montasse uma própria gestora do que se eu trabalhasse em alguma outra que até então, por azar, eu não estava conseguindo achar em nenhum ambiente onde eu achasse as pessoas top, né, do começo ao fim. Então, talvez se eu achasse, não teria essa necessidade, né? Eu ficaria onde estava e tentaria crescer ali dentro. Mas a vontade de ir para o mercado financeiro já é um negócio que eu tinha na minha cabeça antes de escolher o curso de engenharia, quando eu ficava vendo aquelas oscilações que apareciam no Jornal Nacional, o Ibovespa subiu tanto, caiu tanto, aquilo ficava na minha cabeça. Meu pai era agricultor, minha mãe é dona de casa, então não tem nada de mercado financeiro ali, mas tinha algumas coisas que meu pai fazia que me chamavam a atenção, que ele sempre me falava da oscilação de preço do tomate, da batata, caiu tanto, subiu tanto, e eu ficava fazendo paralelo com o que ele falava com o que tinha lá no Jornal Nacional, ou seja, essa tal de variação de preço. Então, se eu conseguir comprar barato e vender depois caro, acho que dá para fazer uma grana, né? Então, eu ficava com isso na cabeça, mas muito primitivamente ainda. E aí, de engenharia para ir para gestão, foi meio natural na minha cabeça. Eu ia escolher ter a própria gestora, ao invés de trabalhar em algum lugar grande, e acho que tem a ver um pouco com o perfil também, de ficar em lugar pequeno. Hoje a Alaska, apesar de ter bastante ativos, chamar a atenção e tal, mas são 16 pessoas, assim. Eu gosto desse ambiente mais enxuto, mais parecido com casa mesmo. Eu acho que tem a ver com a geração também. Acho que se fosse 20 ou 30 anos atrás, talvez seria natural ir para renda fixa, título público, dívida externa. Acho que tem um pouco a ver com o ambiente de Brasil, isso deve ter influenciado. Tem um pouco a ver com os gestores que me chamaram a atenção, leituras que foram muito agradáveis para mim quando eu era mais novo. Então, ler sobre Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Philip Fisher, todos são investidores de ações, né? Então foi juntando um pouco, acho que o momento de Brasil com a afinidade de ter entrado em contato com esses caras, né? Então aí foi meio que natural ir para ações.
A Alaska começou ali em meados de 2015, mas o fundo principal ele já existia antes, desde o início de 2012, desde o dia 1/1 de 2012. O Alaska Black, que é o mais conhecido, já estava sob minha responsabilidade, já tinha analistas que estão aqui até hoje, já estavam trabalhando comigo, e com a vinda do Luiz Alves para perto do fundo, a equipe só foi engrandecendo, mas a filosofia de investimento é a mesma, então análise fundamentalista, procurar empresa barata, investir, esperar 3, 4, 5 anos e eventualmente desinvestir, se ficar caro ou se não carrega. A gente já comprou empresas e vendeu em 35 dias, porque encareceu rápido, e tem outras que a gente está carregando desde 2012. Por exemplo, igual a Allianz, a Sonai, que acabou virando uma empresa só, a São Carlos está indo para quase 8 anos, está investindo. Não tem prazo para sair, tem preço, não prazo, né? Se o preço chegar lá rápido, a gente sai. E aí, esse fundo, ele teve em 2012, primeiro ano, eu era muito novo ainda como gestor, tinha 30 anos de idade. O fundo deu uns 38% de retorno, a bolsa perto de 9%. Aí, o ano de 2013 já começou a ficar mais difícil, o Brasil já começou a ficar enfrentando problemas e crise, já começou a ter as mega manifestações. Aí o fundo deu de retorno por volta de uns -9%, pouco em linha com a bolsa. Eu já comecei a sentir muita necessidade de investir fora do Brasil, porque aqui já não estava vendo chances, né? E aí em 2014 o fundo virou BDR, a gente conseguiu deixar ele BDR, para ele poder investir fora do Brasil. Ainda assim, foi um ano bem difícil, até conseguir investir lá fora, ainda sofreu com algumas posições aqui dentro. O fundo chegou a dar -15% no ano, aí já a performance de 2012, 2013, 2014 já começou a ficar meio chata. Que saco, 3 anos aqui patinando. Aí veio 2015, aí foi o banho de sangue, né? Aí começou a Lava Jato, pedalada fiscal da Dilma, nem se falava de impeachment. Dilma tinha ganhado a eleição lá em 2014, então ficou aquele mal-estar geral. Mas a gente começou a desinvestir dos Estados Unidos. A gente começou a sair de Colgate, Starbucks, Johnson, Nike, e a gente começou a vir totalmente para o Brasil. Independente do que estava acontecendo no cenário político, a gente entende que se a política está atrapalhando demais a economia, a sociedade troca os políticos, por mais que demore, por mais que você sofra. E se está indo muito bem, se os políticos estão vamos falar assim, respondendo aos anseios da população, eles continuam. A gente não acredita nessa historinha de que o Brasil pode virar Venezuela, assim como a gente não acredita na história de que o Brasil vai virar Canadá ou Chile. O Brasil é o Brasil, endereça os problemas quando tem que endereçar, e quando está tudo tranquilo, começa a fazer bobagem de novo. Então a gente entendeu que em 2015 era hora de endereçar problemas. Então a gente foi para 100% Brasil. Foi um ano muito difícil, um ano de -22% no fundo, mas com muita convicção de que a gente estava passando o chapéu em muito ativo barato, muito. A gente foi 100% Brasil, e aí em 2016, sem a gente planejar ou prever nada disso, cai a Dilma, entra o Temer, chama o Meirelles, começa a ter umas reformas, o fundo deu 129% em 2016, muito por conta de ter saído de uma base baixa, e a gente começou achar bons ativos naquela época. Foi quando a gente entrou em Magazine e Rumo, os 2 carro-chefes nossos desses últimos 3 anos. 2017 também, mesma coisa, mesmo portfólio, trocando um ou outro nome. Teve o Wesley Day, o fundo chegou a cair 28% em um único dia, entregou todo o ganho que estava no ano. Ainda assim, depois de ter voltado para zero em maio, terminou o ano ainda com 74 de alta. A gente nunca sabe quando vai cair, nunca sabe quando vai voltar, não dá para avisar. Entramos em 2018, aí começou greve dos caminhoneiros em maio, começou a disputa eleitoral no final do ano, teve vários drawdowns no meio do caminho, várias quedas de 25%, 26% no meio do caminho. Ainda assim deu para ser um ano de 32%. Esse ano está a mesma coisa. Chegou a ter 20 de alta, foi para 7 de queda, chegou a ir para 25 de alta, agora está no 0 de novo. E vamos seguir, mesma coisa, 100% Brasil, escolhendo as empresas de forma fundamentalista. Hoje, a foto atual, a gestora tem entre 11 e 12 bi sob gestão de reais, tudo ações. 1/3 desse funding são dos sócios, majoritariamente a família do Luiz e da Ângela, depois os outros.
O outro 1/3 é de um fundo soberano europeu, que investe com a gente desde meados de 2017. E o outro 1/3, para completar, é do varejo, das plataformas. Tem aí 170 mil pessoas nesse último 1/3. É super pulverizado, o ticket médio é baixíssimo. Então a gente vê assim, um funding bem equilibrado, muito alicerçado em dinheiro dos sócios ainda, então o que nos permite tomar essas porradas do mercado sem muito medo de os clientes irem embora, né? Porque essa é a grande cilada ou a grande armadilha que a gente vê nos nossos colegas, é quando ele começa a ter medo do funding. Aí ele deixa de ser gestor e começa a ser babá de cotista, aí ele começa a perder capacidade de gestão. Acho que assim, a melhor alocação de capital para cada pessoa, ela tem que pensar sobre esse assunto. Não tem uma fórmula mágica que funciona para todo mundo. Todo mundo tem que ter metade de ações. Não. Eu acho que até tem gente que deveria ter mais do que isso e tem gente que não deveria ter quase nada. Então, vai do perfil de cada uma. Mas não ter nada de ações, você está deixando na mesa alguma coisa. Ações no longo prazo do Brasil, e longo prazo no Brasil não é desde o início do Plano Real. O Ibovespa já existe desde 68, a Souza Cruz foi listada em 46, já até deslistaram, e antes de 1946 já existia a Bolsa no Brasil. Então, assim, quando você olha prazos super longos, a Bolsa ela ganha em muito da inflação, e renda fixa nem tinha estatística de renda fixa direito ainda antes do Plano Real. Mas a gente conversa com os velhinhos de Bolsa, eles nem levam em consideração a tal da perda fixa, que eles falam, né? Então, assim, faz sentido você ter renda variável. Do Plano Real até pouco tempo atrás, não fazia muito sentido, porque a gente tinha um CDI super turbinado. Isso não era sintoma de um país civilizado, isso era um sintoma de um país doente. Não é para ter isso. O país em ordem não tem esse tipo de taxa de juros sem risco, com essa ordem de grandeza de retorno. Então, óbvio que não fazia muito sentido você ter ações, ficava ali no CDI, estava muito bem, ganho real de 6, 7% ao ano, sem pensar, sem você se preocupar em aprender nada novo. De repente passou 15 anos e você não aprendeu nada mais. Você ficou refém do CDI, você não estudou ações, você não estudou fundo de investimento em outras classes de ativos, você não estudou fundo de investimento imobiliário, ou seja, você ficou ignorante de novo, você voltou para a estaca zero de conhecimento. E agora, com o Brasil voltando para uma normalidade, sendo um país um pouco mais normal, um pouco porque nossa taxa de juros ainda é obscena, perto do resto do mundo, mas é um pouco mais normal. O Brasil voltando a ficar um pouco mais normal, as pessoas deveriam sair dessa loucura de achar que tem que ter 100% de renda fixa ou 100% de CDI. Não faz sentido, em nenhum lugar do mundo é assim. E aí, sim, você não precisa ter só ações, mas ações faz parte da sua alocação. Você tem que ver o quanto que cabe no seu estômago. E como escolher, você pode escolher você mesmo, né? Ou você pode terceirizar para outro, via os fundos. É igual fazer uma reforma na sua casa, pode fazer você mesmo. Vai ali no Telha Norte, CC, compra piso, desenha projeto e toca essa obra e vê se a casa fica de pé. Ou você pode terceirizar por um empreiteiro e um arquiteto, que pode cobrar muito caro e não entregar o que você quer também. Não quer dizer que é um contratado que é um cara bom, mas tem uma chance de ser um pouco melhor do que alguém que não está dedicando muito tempo para isso. O que a gente faz para escolher as empresas, e o que eu acho que as pessoas também deveriam fazer para escolher os gestores, são coisas que precedem os números, né? Você olhar na empresa e olhar o balanço, o lucro líquido, né, a margem bruta, você está vendo o resultado final de algo que precede aquilo, que são as pessoas que tocam aquele business. Então, quem que é o dono? Quem são os executivos? Quem que é o presidente? É um cara que está tocando, já está preocupado com a própria sucessão. Quem que é o primeiro, segundo, terceiro escalão dessa companhia? Como que é a cultura corporativa dessa empresa? Tem que gastar muito tempo para entender isso, para saber se essas pessoas têm condições de criar valor. Porque se você for olhar só o balanço, talvez você fique míope. Talvez aqueles números que você está olhando ali, que é foto um pouco de ações feitas no passado, talvez não se repliquem no futuro. Mesma coisa do fundo. Se você olhar só a rentabilidade dos últimos 12 meses, legal, você está vendo alguma coisa. Mas qual é a garantia de que isso vai continuar? Se
Se você olhar a rentabilidade muito mais longa, né, você vai olhar 4, 5, 6, 10 anos, você tem mais chances de entender o futuro, porque olhar só os últimos 12 meses. Mas mesmo assim, se a equipe que tocou o fundo, o gestor, os analistas dos últimos 10 anos é diferente do que você tem hoje, também já começa a perder validade. Então, assim, o que as pessoas deveriam fazer para escolher fundos ou escolher empresas é exatamente o que a gente faz para escolher empresas. É uma lição de casa profunda, muita conta e muita análise das pessoas que estão por detrás daquele negócio. Então, se forem pessoas competentes, né, se estiverem comprometidas com o negócio, né, tem um track record, tem um histórico comprovado de sucesso ali. E aí, se os números fazem sentido, aí olhando para as empresas, quer dizer, você não está pagando muito caro, gera caixa, né, tem perspectiva de crescimento, aí você começa, a partir dessa análise, a chegar numa conclusão mais racional. Agora, bater o olho assim e concluir, está barato, está caro, vou investir nesse fundo ou não, não dá para fazer. O case da Magazine Luiza, ela começou como todo o case que a gente tem hoje. Então, uma empresa que a gente julgava ser boa numa situação ruim. Essa geralmente a carteira do fundo é populada por esse tipo de coisa. Uma empresa faz, não, pessoas comprometidas, são executivos sérios, são donos que entendem daquele negócio e estão passando por sérias dificuldades. Aí, qual que é a premissa? Quando a empresa está passando por dificuldades, né, o lucro cai, a gestão de caixa fica ruim, o mercado é curto prazista por N razões, tem gente que tem que performar todo mês, não pode segurar nada que é ruim, o cara vende e tal. Essas coisas tendem a ficar baratas, tendem a ficar jogadas, ninguém quer. E aí a gente tenta chegar perto para tentar entender se aquela situação ruim é passageira ou se é uma situação ruim que é ad eterno. Passageira pra gente pode assim, demorar 2 anos para passar, pra gente é passageiro. Na vida de uma companhia, 2 anos passa correndo. Então, no caso da Magazine, foi mais uma que a gente achou na época, uma empresa do varejo, eletroeletrônico, no meio de uma crise severa do Brasil, pré-impeachment, sem crédito no Brasil, sem emprego, sem renda, ela sofrendo com um estoque gigante que não conseguia vender desde a época da Copa, um capital de giro amassando ela, um custo de capital pesado, Selic era lá em cima, mas era uma companhia que quando a gente chegou lá, em junho de 2015, até a gente comprar em dezembro de 2015, a gente ficou 6 meses indo lá. A empresa contratou a McKinsey, contratou a Galeazzi, renegociou o contrato de aluguel, readequou o capital de giro, fez outras renegociações comerciais vantajosas, né, conseguiu levantar dinheiro. Então a gente estava vendo a empresa endereçando os problemas. Aí a gente começou a investir quando chegou no nosso preço. O difícil da Magazine, que eu acho que deve ser o mais difícil para as pessoas, não foi identificar que ela estava barata. Acho que muita gente entendia isso ou conseguia enxergar isso na época. O difícil é segurar o rojão, enquanto sobe e você vê que a ação quando sai de R$1 para 4, você fala assim, ela ficou cara agora. Não, mas peraí, a R$1 ela era uma companhia, a R$4 ela é outra. Porque agora veio o e-commerce, veio o marketplace, os caras estão lançando isso, e aí é um negócio que a gente sempre lembra, faz questão de lembrar. Apesar de você olhar, quando você vai olhar uma companhia, você fica vendo o balanço, a contabilidade, você vê a foto, né, você tende a tratar aquilo como um quadro. Na verdade, a companhia é um ser vivo, é um bicho em evolução, ou entrando em extinção, é algo vivo que está se mudando o tempo todo. No caso da Magazine, a mutação é muito rápida, então você tinha que acompanhar ali direto. No caso de uma Vale, a mutação é mais lenta, não vai mudar muito o jeito de consumir minério de ferro, embora de 10 anos para cá tenha mudado o jeito já de fazer algumas coisas. Então, a Vale, em 2007, por exemplo, levava o minério até o porto aqui no Brasil, o chinês pegava e levava embora, acabou. A Vale não via mais esse minério. Hoje, a Vale leva até o porto, ela pega o minério, ela cruza o oceano, ela desembarca na China, ela leva esse minério que ela mistura na China até a porta da siderúrgica local lá. Então ela pega toda essa margem no meio do caminho, né? Começa
a diferenciar vários tipos de minério para cada um dos clientes. Então mudou o jeito de fazer negócio, mas demora, né? Na Vale demora. Então assim, as empresas que a gente tem no fundo são todas as empresas que a gente julga ser boas numa situação meio nojenta, assim, né? Geralmente você olha para a carteira do Black, o cara acha que a gente tem um monte de leproso ali dentro, né? Hoje ninguém quer ouvir falar de Braskem, ninguém quer ouvir falar de Suzano, você vai falar de Vale, já vem a China na cabeça, mas são todas empresas que geram muito caixa, são competentes e cada uma em sua área, mas que circunstancialmente tem alguma notícia ruim ou um mau humor, um cenário ruim que as deixam baratas, mas que a gente acha que não é para sempre. Assim, hoje o fundo tem mais ou menos 18 empresas no fundo. A gente acompanha mais de perto e com o modelo nosso em torno de umas 80 e poucas empresas, que é um número bom, assim, mais do que isso já começa a não fazer muito sentido. E tem um universo de umas 150, 160 que daria para a gente investir, que tem uma liquidez mínima ali, né? Mas como já tem bastante gente acompanhando muitas empresas há muito tempo, então, por exemplo, Usiminas a gente não tem no fundo e não tem modelo dela. A gente não está lá nas 80 e poucas empresas, a gente tem a Gerdau acompanhando. Mas se a gente começar a escutar ou a ler notícias, né, que nos levam a crer que a siderurgia talvez seja bom a gente chegar perto para olhar, a gente tem condições de nos atualizar meio rápido com relação aos Usiminas. Então, ela entra naquele grupo de empresas que a gente não tem o modelo, mas acompanha um pouco de orelhada, assim, não tem os números na vírgula. Com relação à cultura de investimento do brasileiro, a gente volta naquele assunto pós-plano real, né? Pós-plano real, o CDI incentivou muito as pessoas a não tomar risco, não valia a pena. Então você vai se desacostumando a lidar com oscilação de preço, esse tipo de coisa. Quando você começa a ter que lidar com isso, oscilação de preço, tem toda uma indústria, tem todo um ecossistema que se aproveita do seu medo. Tem que lucrar com você, né? Então, a corretora tem que gerar corretagem, o site tal de notícia, sei lá o que precisa gerar clique, precisa gerar likes, então eu preciso chocar você, eu preciso pegar sua atenção. Olha, o Trump brigou com a China, né? Vai dar recessão no mundo. Aí você leu lá, recessão no mundo, você vai parar para ler. Você já está apavorado, aquele negócio está oscilando. Então, assim, tem toda uma atmosfera, assim, um ecossistema que tenta fazer dinheiro em cima do investidor desesperado. Quanto mais desesperado, mais lucrativo ele é para os outros. Então, o cara fica vendendo tudo lá embaixo e compra tudo lá em cima. Vende tudo lá embaixo e compra tudo lá em cima, até ele perder todo o capital dele para os outros. O dinheiro dele virou corretagem, virou assinaturas de coisa que ele não precisava assinar, e virou lucro de quem fez a ponta contrária e teve paciência para comprar na baixa e vender ou diminuir um pouco mais na alta. Então, esse processo de aprendizagem do investidor brasileiro vai ter que recomeçar, quase que do zero. Mas é normal, qualquer lugar do mundo sempre foi assim, no Brasil vai ser igual. O que talvez tenha de diferente para o brasileiro é que ele vai aprender numa época onde tem muita informação disponível. Informação ruim, tem informação boa, mas tem muita gente engajada, assim, de muita boa vontade e com a filosofia certa para educar o brasileiro. Então, cedo ou tarde, ele vai identificar quem que são aqueles que estão interessados em fazer ele aprender de verdade e quem está interessado em lucrar com ele. Então, ele vai entender. Outra coisa, o brasileiro tem... A gente acha que o brasileiro é muito conservador, não corre risco e tal, mas corre risco, a gente está acostumado a sair na rua e correr risco de morrer. O brasileiro toma risco por natureza. Os governos que tem aqui, a violência que tem na rua, assim, a gente então já corre risco. O brasileiro é jogador, né? Gosta de apostar na lotérica, gosta de jogo, gosta de esporte. Então, a natureza do brasileiro já é de correr risco. Acontece que ele ainda vamos falar assim, ele está na fase da infância ainda, como investidor. Então ele
não entendeu direito o que é esse negócio de oscilação de preço, mas quando ele começar a entender que o risco é algo que faz parte, e quanto mais tempo você tiver, mais o risco é diluído ao longo do tempo, eu acho que ele tem condições de aprender a investir. Só que vai precisar dos incentivos corretos, das aulas corretas, né? Para não cair aí na mão do pessoal da pirâmide, vamos falar assim. Sim, o mercado ele vive de ciclos, né? Então você tem fases boas que duram vários anos e fases ruins que também duram vários anos, né? É muito parecido com o mercado de commodity, que tem as fases boas, longas, né? Intercaladas por fases ruins. Então se a gente olhar, olhando para trás, se a gente olhar de 2008, 2009 até hoje, mas até final de 2015, na verdade, começo de 2016, foi uma fase péssima para o Brasil. Então a gente saiu de, vou falar em dólar para tirar o efeito da inflação. Então a gente saiu mais ou menos de 44 mil pontos em dólares em maio de 2008, a gente foi caindo até 9 mil pontos em dólares, né, no começo de 2016. Então dividiu por 5. Mas esses 44 mil pontos em dólares de 2008 foi uma andada dos 2 mil pontos em dólares em outubro de 2002 até 44 em maio de 2008. Então deu 22 vezes, 20 vezes. Esse foi um mercado muito bom. Foi o último mercado de alta que a gente teve, foi de 2002 e 2008. E no meio do caminho, vários medos, vários terrorismos. Teve mensalão, teve medo de estouro de bolha na China, teve medo de hard landing, várias coisas ruins acontecendo no meio do caminho e o mercado subindo. De 97 a 2002 foi o penúltimo ciclo de baixa. O último que a gente teve foi de 2008 a 2015, depois foi de 97 a 2002. A bolsa ali caiu também quase 80%, né? Saiu lá dos 12 mil pontos em dólares e caiu para 2 mil pontos em dólares. Saiu daquela euforia das privatizações até a eleição do Lula, aquela coisa toda. E aí, só para lembrar de mais uma andada que a gente teve, foi de 91 a 97. Foi quando a bolsa deu 34 vezes, deu 3.400%. Saiu lá da época do confisco, do Collor, da poupança, Zélia Cardoso e tal, e terminou lá na festa, na euforia das privatizações. Então, o mercado ele fica oscilando durante 6, 7, 8 anos. O que acontece no mercado de alta é que a gente sai de uma crise grave, a gente sai de incerteza política grave, como 2002, como 91, como agora em 2015, 2016, e o Brasil vai endereçando problemas. O que a gente percebe, assim, as pessoas, não é nem uma frase nossa, eu já li em algum lugar isso, as pessoas sabem o preço de tudo e não sabem o valor de nada, né? Então a pessoa vira um narrador de preço de ação. Vale caiu de 45 para 42, ficou barato. Caiu de 42 para 39, nossa, ficou muito melhor agora. Subiu para 50, tá caro. A pessoa está só falando do preço, do preço. E se você fala assim, a Vale está barata a 44? Caiu de 50 para 44, barateou. Mas 44 é barato? Por quê? Aí a pessoa já travou, meio que não sabe. Porque a gente entende que o que a gente vê ali é o quanto que está sendo negociado, ou a quanto está sendo negociado uma fatia patrimonial de uma empresa. Quanto o mercado paga, minuto a minuto. Ou, se você quiser comprar, a quanto que o mercado te vende. É um choice, é uma porta que você escolhe se você quer entrar por ela ou você quer sair por ela. Só o preço em si não te diz nada se a ação está barata ou está cara. Você tem que comparar aquilo com o que seria um valor intrínseco, o que seria um valor justo para aquilo. Esse preço está errado. Por que está errado? Está muito acima do que deveria ou está muito abaixo? Então a gente sempre estimula as pessoas, quando você vai opinar sobre um preço, saiba diferenciar preço de valor. Quando você começar a entender que preço e valor não necessariamente estão no mesmo ponto, quer dizer, pode ser que não esteja no valor justo, pode ser que esteja muito acima, muito abaixo, aí você começa a entender o que é tentar comprar barato e vender caro. Então, quando a gente tem uma pergunta que a gente faz normalmente para as pessoas,
Se a gente identificou que a Klabin é barata, por exemplo, e a gente começou a comprar Klabin, né, a R$15, começou a comprar, a gente torce para ela subir ou cair no dia seguinte. As pessoas falam, subir, não, a gente torce para cair. A gente acabou de identificar uma empresa barata, a gente não tem 100 milhões de reais para comprar nela, acabamos de comprar só 2 milhões, eu tenho 98 para comprar, quero comprar mais barata. Comprei a 15, a 14 é melhor, a 12 é uma festa, a R$8 é um espetáculo, né? Então, por quê? Porque a gente está ancorado no que é o valor justo, ali nos 25, nos R$30, por exemplo. Então, quanto maior o desconto, maior a margem de segurança. Então, o recado que a gente gostaria de deixar para as pessoas é o seguinte, não vai virar uma calopsita de preço, ficar narrando o preço o tempo todo, sem saber o quanto vale aquela empresa. E se você falar assim, não, mas eu não sei saber, eu não sei ver o quanto vale, então não se mete em ações. Começa por aí. Procure primeiro saber o quanto que vale para depois você tentar investir. Agora, se quiser brincar com ações, né, perdi tanto, ganhei tanto, para ter assunto com os amigos, vai para Las Vegas, é mais divertido. Então, assim, separa preço de valor. Um recado para as pessoas é não tenha medo de começar, você vai começar errando, é o normal, você não vai começar ganhando como o Warren Buffett ou o George Soros, não vai, você vai começar errando, mas o quanto antes você errar, melhor, o quanto antes você perder, melhor, você vai sentir já as dores do mundo real. Você ficar postergando o seu início com medo de perder, você nunca vai aprender, você não vai aprender sem perder, então comece o quanto antes, perca logo, perca rápido, perca pouco, né? E aí comece, né? Não tenha medo de começar. Quando o tempo estiver passando e você já ter tomado seus 2, 3 capotes e vendo que na prática a teoria é outra, você começa aí sim construir a sua bagagem, né? A sua experiência. Agora, você postergar com medo, o medo paralisa, não te faz evoluir, não te faz aprender, então não tenha medo, comece.